Salve, salve, meus queridos. Aqui é o professor Roniel. Nós estamos de volta na disciplina de Educação à Distância e hoje nós vamos estudar sobre competências do professor EAD. Vamos trazer aqui algumas reflexões. Bem, em primeiro lugar, é interessante a gente frisar o conceito de educação à distância, que se caracteriza pela separação física entre professores e estudantes, sendo mediada por tecnologias da informação e comunicação, as quais possibilitam interação e desenvolvimento dos processos educacionais nos ambientes virtuais de aprendizagem. E é nesse contexto que o professor sofre por profundas transformações, exigindo competências não apenas do domínio técnico, mas, sobretudo, competências pedagógicas específicas que envolvem desde o planejamento de atividades até o acompanhamento efetivo da aprendizagem e especificamente da avaliação. Pontos fundamentais, vamos analisar. A atuação do professor EAD demanda a construção de novos saberes, especialmente quanto ao uso pedagógico das tecnologias. Segundo Mohan, a educação do estudante tem que ser centrada numa aprendizagem colaborativa, colaborativa tanto horizontalmente, tá, entre os próprios estudantes, quanto verticalmente, entre o professor, ok? Principais pontos da perspectiva do Mohan. O EAD rompe com o modelo tradicional presencial. Eu já comentei antes que tem muitas influências da escola nova. O professor atua como um mediador pedagógico, facilitador do processo educacional. E as competências docentes são fundamentais para garantir a qualidade e eficácia dos cursos à distância. Então, apesar do professor ser um mediador e o aluno ser protagonista do processo, o papel do professor é fundamental para que atividades tenham eficácia e eficiência. O texto traz também transformações da docência, que ao longo das mediações pedagógicas, do processo de diversificação pedagógica que inclui a educação à distância, o professor passa a atuar como um mediador. E essa mudança exige uma postura mais ativa, ou seja, ele tem que ter mais jogo de cintura, né? Como a gente fala no senso comum, ele tem que chamar mais para a ação, tem que ser mais reflexiva, pensar sobre as atividades às quais ele está inserido e tem que ser mais colaborativa, aluno e professor colaborando juntos para um bom resultado do processo educacional. Muito bem. Transformações da docência, segundo Belloni, inclui também um redimensionamento do papel do professor, que deixa de ser o centro do saber e torna-se um orientador e um facilitador da aprendizagem. Lembrando que essa concepção é muito inspirada na concepção pedagógica da escola nova. E nesse processo, o professor tem que ter algumas habilidades, quais sejam: gerenciar o processo de ensino-aprendizagem à distância, promovendo a autonomia do aluno. Então, o professor precisa ter sensibilidade sobre o que é o aluno real, sobre como vive esse aluno, qual o acesso a equipamentos, tecnologias, bens e serviços esse aluno tem, tá? Ele precisa planejar bem essas atividades, gerenciar bem essas atividades, pensando sobretudo no aluno e na heterogeneidade que esse aluno tem. Nós temos alunos de vários polos, cada um com sua especificidade, cada cidade tem sua especificidade, e é interessante destacar isso. Além disso, o professor deve estimular a interação dos participantes, criando um ambiente colaborativo. Interessante que estou organizando uma atividade que vocês vão fazer em grupo, tá? Para a gente
fomentar mais essa participação de vocês entre si. O professor também deve atuar como curador dos conteúdos, selecionando, adaptando materiais didáticos. O que que é uma curadoria? O curador é a pessoa que escolhe, né, e faz um inventário daquilo que é mais interessante, utilizando o seu conhecimento prévio para filtrar esses conhecimentos que vão chegar até vocês. Então, se vocês forem pesquisar na internet, vai ter muito conteúdo bom, mas muito conteúdo ruim. E um profissional que conhece, que sabe, que tem experiência, que tem formação, vai selecionar os melhores conteúdos para vocês, tá? Utilizar as tecnologias da informação e comunicação de forma pedagógica, potencializando o processo de aprendizagem. Então, a tecnologia em si, ela é amorfa, ela é atônica, ela não tem forma, ela não tem iniciativa. Quem dá vida à tecnologia somos nós, os seres humanos. Tá? E é por isso que todos esses processos de automação, né, que vocês estão vendo aí, de inteligência artificial, ele tem uma interação, né, que vocês estudam aí na informática, que é a interação humano-máquina. Então, quanto mais próximo de uma interação humana, melhor vai ser essa relação de você com a informação. Até porque nós somos seres sociais, nós interagimos socialmente com as informações a partir dos processos de significação. Transformação do papel EAD. O Pierre Levy, que é um dos grandes teóricos, né, do ciberespaço, da educação à distância, ele reforça que as tecnologias digitais criam ambientes de aprendizagem nos quais o professor precisa assumir múltiplos papéis, adaptando-se às novas linguagens e práticas. Nesse livro, em um dos livros, aliás, do Levy, chamado Cybercultura, ele vai falar que a internet é um ambiente digital que tem uma cultura própria, que tem interações próprias, que tem características próprias, e, portanto, é necessário que o professor leve em conta essa dimensão. E, nesse sentido, o professor precisa adquirir certas transformações. Ele vai deixar de ser um transmissor para ser um mediador do conteúdo, ele vai deixar de ser um executor para ser um gestor do processo educativo, então ele vai delegar mais funções, ou seja, ele vai planejar mais atividades para que vocês façam, ele vai deixar de ser o detentor do saber para ser um facilitador de aprendizagem. Lembrando que essas ideias de sair da centralidade do professor e ir para a centralidade do aluno é uma das principais características da escola nova. Outro desafio da EAD, né, que traz aí algumas questões relacionadas à tecnologia, à mediação pedagógica e à comunicação, diz respeito à comunicação síncrona e assíncrona. Lembrando que síncrona é quando nós estamos no mesmo tempo, certo? É a aula ao vivo, e assíncrona é quando nós estamos não apenas em espaços diferentes, mas também em tempos diferentes, tá? E é nesse sentido que o professor precisa se valer de certas atividades e certas estratégias que são específicas para esses momentos síncronos e assíncronos. Outro desafio é o sentimento de comunidade. Nós precisamos fortalecer a ideia de que nós somos estudantes que fazemos parte de uma comunidade chamada Tecnólogos de Gestão de Dados. Então, nós estamos juntos para atingir um objetivo comum e compartilhando certas afetividades. Tá? A minha vontade de aprender tecnologia se expressa na minha forma como eu me dirijo a vocês. Tá? E tanto vocês quanto eu, a gente gosta muito de aprender. Outros desafios da ED é a quebra da estrutura tradicional de ensino. Lembra que nós falamos isso nas aulas anteriores. A aula não pode ser
uma mera repetição das aulas presenciais, expositivas, têm que ser pensadas na autonomia e na interatividade. E também é necessário que a gente precisa também adequar certas tecnologias para dar um impacto positivo e significativo a essas tecnologias na realidade de vocês. Outras competências fundamentais relacionadas ao professor, né, é a produção de material didático, que o professor precisa produzir um material didático e essa videoaula é um exemplo de material didático. O professor precisa garantir uma boa gestão do processo de ensino-aprendizagem, não apenas o professor, tá? O professor e os estudantes também, vocês precisam organizar as atividades de vocês, organizar o tempo, organizar metas, organizar estratégias, tem estratégias mais eficientes, menos eficientes. Por isso, o plano de estudos individual que eu pedi, ele precisa ser constantemente revisitado. Será se a estratégia de aprendizagem que eu estipulei para mim, ela está dando resultado? Será se ela é válida? Tá? Cabe aí a reflexão. 3. Orientação e acompanhamento do aluno. Na EAD, o acompanhamento deve ser contínuo, assim como o presencial, e é essencial para que os alunos tenham mais motivação, eles consigam perceber quais são as suas dificuldades, e é por isso, gente, que é fundamental que vocês me procurem para ter o feedback. Professor, é assim mesmo que faz a atividade, professor? Professor, como é que a gente resolve essa questão aqui relacionada a esse conceito? Eu não entendi bem. Então, gente, vocês têm aí o meu e-mail para interagir, você tem os fóruns e você tem as aulas síncronas, que você pode, inclusive, mandar comentários lá no chat, ou vocês podem também abrir o microfone e fazer as suas devidas intervenções, tá? Nesse sentido, o papel do professor em EAD é o de orientar, facilitar aquele que acompanha o estudante, motiva e o desafia a aprender. Então, gente, eu estou aqui desafiando vocês o tempo todo para que vocês busquem sentido no curso que vocês vão fazer. Vocês estão fazendo um curso de tecnologia de gestão de dados. Você pode pensar assim: poxa, isso é um curso da área da tecnologia da informação. Teve um concurso que tinha mais de 300 vagas para essa área. Não sei nem se preencheu tudo, mas foi um concurso assim que o salário era muito bacana o nível de oportunidades, né, o volume de oportunidades para essa área de informática é muito bom. É uma chance de você melhorar de vida e, ao mesmo tempo, é uma chance de você adquirir conhecimento para compreender a realidade que nós estamos e intervir nessa realidade para mudar a vida também de outras pessoas, porque afinal nós somos seres sociais. Conseguir transformar a nossa vida é ótimo, é excelente. Eu recomendo, inclusive. Agora, se você conseguir transformar não apenas a sua vida, mas uma vida de um país inteiro, aí é uma coisa extraordinária. Você entra para a história do mundo, quem sabe, né? Então, gente, vocês têm todo esse potencial. Outra competência que o professor precisa ter, e não apenas o professor, lembrando que os alunos também precisam ter, são competências comunicativas. Precisa se comunicar melhor, com clareza, com objetividade, com sensibilidade. O que que é a sensibilidade comunicacional? Aí eu vou indicar um livro muito bom sobre sensibilidade comunicacional, chamado Comunicação Não Violenta, tá? Essa obra, Comunicação Não Violenta, traz uma perspectiva prática, é um manual prático de como você ouve, como você se comunica. Eu vou dar um pequeno exemplo. Às vezes você está com uma dúvida e você chega e fala assim: professor, o senhor não explicou muito bem, o senhor poderia repetir?
Veja que existe uma diferença de você falar isso e você falar assim: professor, eu não compreendi bem o que o senhor disse. Será que o senhor pode repetir? Veja que você está com o mesmo objetivo, mas de repente você fala de uma forma diferente que pode eh, trazer um conflito ou afastar um conflito, dependendo da forma como você fala. Entende? Estabelecimento de um diálogo pedagógico, né? Ah, o que que seria um diálogo pedagógico? Um diálogo pedagógico, segundo Paulo Freire, é na base de uma educação democrática, onde o sujeito que está ouvindo, ele não é apenas passivo, ele constrói o conhecimento junto com você. Uma comunicação democrática e dialógica significa você considerar o outro. Quantas vezes a gente escuta o outro, mas a gente não considera o outro, né? Isso aí fica uma reflexão para todos nós. Além disso, outra competência comunicativa é o detalhamento e a construção da aula. Então, é necessário que o professor antecipe dúvidas, dificuldades, detalhando orientações, objetivos e perspectivas para cada atividade proposta, tá? No nosso plano de ensino tem tudo isso, né? Tem um mapa do que vai ser as aulas e dá para vocês olharem para o planejamento e imaginando assim, olha, essa aula tem a ver com essa, por isso, por isso, por isso, tá? E cabe também ao estudante fazer essas indagações para que ele consiga entender melhor essa sequência didática das aulas. O professor tem responsabilidade de estabelecer essa conexão didática, mas o estudante também pode incitar ou pode pedir que o professor evidencie essas conexões. Portanto, gente, as comunicações, as competências comunicativas, elas exigem clareza na comunicação, diálogo pedagógico, planejamento das interações, certo? E eu gosto de fazer essas interações na forma de quiz, eu uso muito o Kahoot, tá? Eu acho que a gente tem um resultado bem legal. Eu, particularmente, me divirto muito com o Kahoot, dando aula para vocês usando essa plataforma. Competências relacionais. O que que são essas competências relacionais? Diz respeito à forma como eu me relaciono com o professor, a forma como eu me relaciono com os colegas, a forma como eu me relaciono com os tutores. Elas devem ser pautadas na cooperação e na interação. Todos nós aqui, gente, nós temos um objetivo comum. Nós temos o mesmo objetivo. Nós estamos aqui para sermos o melhor curso de tecnólogo de gestão de dados. E para isso acontecer, nós precisamos ser os melhores professores e vocês precisam ser os melhores alunos. Vocês precisam perguntar mais, vocês precisam estudar mais, vocês precisam ter mais curiosidade. E nós, enquanto professores, precisamos incitar tudo isso. A gente precisa motivar vocês para que vocês vá além. Eu o tempo todo falo no professor Gustavo Guanabara, que para mim, é um dos melhores professores que tem essa capacidade de promover a curiosidade, o interesse da tecnologia. O Guanabara, eu acompanho ele desde 2007, gente. Desde 2007 que eu acompanho o Guanabara. Ele tinha um podcast de tecnologia e recentemente ele tem um site chamado Curso em Vídeo, em que ele dá treinamentos de Python, de algoritmos, enfim, de HTML, CSS. É um cara muito bom, porque ele tem essa capacidade de deixar você realmente empolgado e interessado naquilo.
O item 2 é a construção de comunidade de aprendizagem. Nós fazemos parte de uma comunidade, o nosso objetivo é aprender. Às vezes, esse aprendizado requer o espírito crítico. Professor, ficou faltando uma coisa aqui que é, é, parece que esse link está quebrado e eu percebo que vocês vão fazer uma crítica a mim assim, com certo receio de que eu vou reclamar. E eu agradeço, gente. Às vezes eu posto alguma coisa que é errado, algum arquivo errado, vocês vão lá e me corrigem. Isso faz parte do processo colaborativo também, sabe? Eu sou muito feliz porque vocês têm sido muito respeitosos comigo, assim como eu procuro ser muito respeitoso com vocês. E a coisa flui com respeito, com colaboração, com crítica, tudo vai se encaminhando, tá? Outras competências que dizem respeito à competência colaborativa, e aqui traz um resumo dessas competências comunicativas, aliás, que nós precisamos ter, é o fomento à interação e à colaboração. Nós precisamos incentivar mais essa interação, essa colaboração. Inclusive, eu pretendo fazer uma atividade que vocês trabalhem isso juntos. Criação de comunidades virtuais de aprendizagem. Então, assim, se no presencial tem os grupos de estudo, no EAD é possível formar grupos de estudo também. Poxa, aqui tem uma galera interessada em aprender banco de dados, né? Se aprofundar mais em banco de dados. Vamos trocar ideia, vamos trocar experiência, vamos trocar material. De repente, vamos fazer um grupo para fazer um trabalho juntos, tá? Sensibilidade pedagógica e apoio individualizado. A gente, enquanto professor, precisa ter sensibilidade pedagógica para entender qual é a dificuldade de cada um e propor intervenções para que vocês superem essas dificuldades. Então, gente, é isso. Essa é a referência do nosso texto. Essa é uma tese de doutorado que aborda as principais competências do docente em cursos de EAD. Foi um prazer, uma satisfação estar com vocês e até a próxima aula. Até mais!